Vamos lá, capítulo 3 de Filipenses diz o seguinte: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oremos. Amado Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos o Teu nome porque tens nos reservado algo excelente, tens nos reservado algo valoroso, que é um novo corpo, um corpo glorificado, um futuro eterno, não na terra, nesta terra que perece, mas no céu, na cidade da Tua habitação. Nós queremos verdadeiramente perseverar até o fim, para poder estar contigo para sempre. Eu sei que Jesus nos preparou o lugar, e nós queremos habitar no lugar que Ele nos preparou. Com esta certeza nós te oramos, nós pedimos a tua ajuda para que nós possamos andar perseverantes para o teu louvor. No nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém e amém. Podem sentar, irmãos.
Nós vemos aqui nos versículos, lemos esse capítulo, né, de Filipenses, o contexto todo, e no final dele nós temos 2 versículos que falam o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, o quê? Vocês estão lendo, turma? Do seu corpo glorioso, está fraco. O seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mas a nossa cidade está nos céus. Isso tem que ficar muito nítido em nossa mente. Nós não vivemos apenas uma nova vida nesta terra. E porque nós conhecemos a Cristo, precisamos ter uma nova vida também nesta terra. Mas o que nos está reservado, nós não atingimos ainda, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Filipenses, ele diz assim, ó, verso 12: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para onde, pessoal? Para o alvo. Pelo quê? Pelo quê? Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a ressurreição dos mortos, a ascensão, a nossa ascensão para os céus, ela é uma certeza. Agora, essa ressurreição se dará, logicamente, espiritualmente. Nós teremos um novo corpo, nós ressuscitaremos em carne, claro, mas teremos esse corpo glorificado. Deixaremos este corpo abatido, que é abatido, e vocês sabem o quanto é abatido, por causa das dificuldades, por causa da fragilidade do nosso ser, do nosso organismo, da nossa alma, da nossa mente, não é? Vocês sabem quanto frágil nós somos, quanto suscetíveis somos às desventuras, às situações que nos acontecem, que nos abordam, não é? As situações que nos atingem, que nos abatem, que nos deixam, não é? Às vezes quase sem forças. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Quantas vezes você já não se sentiu assim, neste corpo abatido? Mas a questão é, nós temos que ter a certeza, os céus e o novo corpo não é conto da carochinha, não é. Os céus e o novo corpo é uma realidade alcançável e que com certeza iremos alcançar. Mas começa aqui. Nós começamos aqui com o quê? Com o novo nascimento. O homem, para alcançar os céus, tem que nascer de novo. O próprio Jesus diz isso, se você abrir aí em João capítulo 3. Abram aí. João capítulo 3. Ele diz a Nicodemos assim no verso 3: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. O céu começa a ser alcançado nesta terra. Não que o haja alcançado, mas seguimos para o prêmio. O prêmio é a coroa que nos está prometida. A coroa da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. De Deus em Cristo Jesus. E quando a gente fala em céu, a gente vê talvez, não sei vocês, mas talvez dê uma impressão de inatingibilidade, ou de repente de algo que está muito longe. Por não ser palpável, o homem não tem a verdadeira dimensão, o quanto está perto, o quanto é real. E isso é uma certeza da cristandade, tem que ser no nosso coração. Nós estamos caminhando para lá.
o lugar da habitação de Deus para sempre, dentro de uma perspectiva de vida completamente diferente do que temos aqui. Não de um corpo suscetível às nossas falhas, aos nossos erros, à tentação, não, mas de um corpo glorificado que adorará ao Senhor para sempre. Teremos uma atividade celestial em nossa vida eterna. E essa certeza da igreja, por quê? Por causa do humanismo que nos ronda, a gente talvez veja isso como algo inatingível, às vezes como algo até mítico. E não é. Isso não é um mito. Isso é realidade. A igreja tem que ter isso muito claro em sua consciência. Nós caminhamos para o céu. E quando o apóstolo Paulo fala aqui, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, quem é? O Senhor Jesus Cristo. Ele virá nos buscar. E essa é a certeza que temos, pessoal. Sabe por quê? Porque como caminhar nesta terra com todas as suas debilidades, se não temos uma certeza futura? É muito difícil. Nós temos essa certeza. Para onde estamos indo? Para onde estamos caminhando? Por que estamos perseverando? Por que a nossa luta diária? Por que o nosso embate com as trevas, com Satanás e os seus anjos? Porque temos muitas pessoas que precisam estar lá conosco, e nós precisamos dar a nossa vida agora, para que essas pessoas estejam lá conosco, porque senão não estarão. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, diz assim, olha, verso 18 e 19, leiam aí. Porque muitos há, dos que muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é o quê? Leia na sua Bíblia, pessoal. O fim deles é o quê? O Deus deles é o quê? O ventre, a barriga, a sua carne, o seu eu. E a glória deles é o quê? Para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas o quê? Terrenas. Não podemos confundir as coisas. Ah, pastor, fulano é tão bonzinho, ele é tão legal, camarada honesto, trabalhador, até vive para a família dele. Só falta Jesus. Faltou tudo. Irmão, realmente falta tudo para ele. Precisamos falar do tudo para ele. Porque tudo que ele tem, tudo que o homem tem ou é, não resolve o seu problema de perdição ou de rebeldia contra Deus. O único que resolve chama-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. As boas ações não resolvem, a educação não resolve, o trabalho honesto não resolve. O que resolve chama-se o sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo. Esse resolve. E é por isso que a igreja tem que estar consciente da sua posição, porque senão fica vivendo uma vida eclesiástica de amenidades e de bons relacionamentos e de boa convivência, de boa comunhão e de boa educação e de um tradicionalismo evangélico. Nós não estamos aqui para passar para os nossos filhos a nossa tradição religiosa, não. Nós estamos aqui para pregar a salvação que há em Jesus para os nossos filhos, para que eles sejam salvos, libertos, restaurados, curados, fervorosos, cheios do Espírito e guerreiros do Senhor Jesus Cristo. Porque senão serão cristãos nominais também. E cristão nominal não herdará os céus, mas os cristãos conversos, bíblicos. E a gente precisa ter isso muito claro, queridos, para que a gente não se engane, nós mesmos. A vida com Deus é uma vida combativa. E quando o apóstolo fala aqui nos céus, ele vem do termo grego politeuma, que significa cidadania, pátria. Paulo está ressaltando que os cristãos já não são cidadãos deste mundo, tornaram-se estranhos e peregrinos neste mundo. Quando Paulo fala
nos céus, ele fala nessa palavra pneuma, ele fala nessa cidade, né? Nessa cidade que está nos céus. Ele não fala apenas de um lugar, ele fala de um estilo de vida. Nós somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos de outro mundo, não é desse. Nós estamos nesse, mas somos cidadãos de outro. E aí nós temos que ter muita clareza nisso, porque senão caminhamos nesse mundo como se esse mundo fosse o nosso lugar, e ele não é. A nossa batalha não é pelo pão do dia a dia. O que nos realiza não é um bom negócio, não é uma boa escola. Não, isso é bom, isso é ótimo, devemos ter, porque precisamos também influenciar a sociedade com a palavra de Deus, sem ser zelosos com o que coloca em nossas mãos. Mas o nosso alvo é muito maior do que esse. O nosso alvo é povoar os céus e vidas resgatadas do inferno. E essa consciência a gente precisa ter, senão, irmão, nós começamos a amornar. Passamos a ser cristãos mornos, que cuidamos só da nossa vida e de vir ao culto no domingo. Acabou. Fiz a minha parte. Não, irmão, você está enganado. Você não está aqui para fazer a sua parte. Você está aqui para entregar-se todo. Uma entrega total a Jesus Cristo. Jesus não está preocupado com o cartão que nós batemos, não, irmão. A gente não tem nem cartão. Nós somos cidadãos dos céus. E a nossa entrega tem que ser toda para Ele. Deus, por que eu existo? Foi a primeira pergunta que eu fiz a Ele quando tomei consciência do passo que eu tinha dado quando me converti. Por que é que eu existo? Eu existo para alguma coisa. Alguma coisa eu preciso fazer para que teu nome seja exaltado. Qual é o meu ministério? Qual é o alvo da minha existência, da minha vida? Porque se a gente não tivesse alvo vindo de Deus, irmão, a gente se torna vazio. Vazio. O religiosismo é vazio. E a gente tem que ter essa consciência. Se você abrir aí, vermos que essa cidadania é algo real. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, abram aí, Romanos 8. Com a Bíblia todo mundo, viu, turma? Se você não trouxe Bíblia, traga para a igreja, porque lugar de Bíblia é na mão do crente, aonde quer que ele vá. Romanos 8, 22. Romanos 8, 22 a 24, diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, uma libertação do nosso corpo. Em Gálatas capítulo 4, se você abrir aí, vamos lá, Gálatas capítulo 4, verso 26. Diz o seguinte: mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. A Jerusalém de cima, a Jerusalém celestial, essa é a mãe de todos nós, ela é livre. Se lermos aí em Hebreus 11, 13 também. Estão acompanhando, pessoal? Hebreus 11, 13 diz o seguinte: todos estes morreram na fé, e fala dos heróis da fé aqui, no capítulo 11 de Hebreus, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Meu irmão, você é estrangeiro e peregrino, você está de passagem. Os castelos que você deve edificar não é aqui. Os castelos que você deve edificar são nos céus. E como é isso? Obras
de justiça para Deus, realizações que glorificam o nome de Jesus. A prioridade do nome de Cristo não é nem sempre é a nossa prioridade, tem sido nossa prioridade. E a gente tem que entender o que realmente é importante. O que é que nós precisamos realizar para que Deus seja exaltado e glorificado? Primeiro, ter uma comunhão estreita, íntima e obediente a Ele, porque isso é uma vida digna dEle. Segundo, realizações que priorizem o crescimento do seu reino e não do meu reino. Eu não tenho reino, eu vivo no reino dEle. E isso a gente tem que colocar no seu devido lugar, meu irmão. Ah não, pastor, sabe o que é? É que eu trabalho muito, sabe? Eu não tenho muito tempo assim. Meu irmão, olha, você tem tempo para servir a Deus. O problema é que você não quer, é diferente. Mas que você tem. Você não quer, mas tem. Então você tem que ver algo que é o seu interior, são as suas lutas interiores. Peça a Deus para ter misericórdia da sua vida e que você chegue ao alvo. Agora, a grande pergunta é: por que não existe motivação no seu coração para exaltar o Mestre? Essa é a grande pergunta. Por que eu estou assim? Eu preciso de uma experiência. Eu preciso de um renovo. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu preciso chegar mais ao altar. Eu preciso ter uma vida sacrificial a Deus, de adoração sacrificial a Deus. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso me dedicar mais a Deus. Porque o homem só consegue ter uma motivação genuína no interior se estiver perto de Deus. Se não estiver longe, não consegue, não, esfria. A primeira coisa que vem na cabeça dele são todas as opções que ele tem ao redor de realização, de prioridade, menos o reino do Deus vivo, menos a pessoa do Deus vivo, porque está frio, está morno. E se nós somos peregrinos nessa terra, o que temos edificado aqui vai ficar, meu querido, vai perecer. Não se iluda não. O Éden foi barrada a entrada de Adão. Isso é realidade, irmãos, não é brincadeira não. Temos que fazer algo importante, relevante nesta terra, temos, mas para quê? Para o crescimento do nosso reino, do reino do nosso Deus. Eita, pastor, mas Deus, Ele me deu uma profissão que exige muito do meu estudo. Estude muito, agora sirva a Deus muito também. Na sua igreja, nas obras que Deus colocou no seu ministério, em comunidade. Nunca o time do eu sozinho, mas em comunidade. Nós juntos somos fortes, separados somos fracos. E é isso que a gente tem que ter, essa consciência, queridos, que nós vivemos para o Senhor Jesus Cristo, e está reservado um lugar onde nós estaremos com Ele para sempre. A segunda, uma perspectiva importante que nós temos que ter, diz respeito ao nosso comportamento. Os valores e orientação na nossa vida. O céu é agora a nossa cidade, nascemos de novo, nossos nomes estão registrados no livro dos céus, nossa vida está orientada para os padrões celestiais, nossos direitos e herança, eles estão reservados nos céus. Você é um filho adotado por Deus por meio do sangue de Jesus. Você é um filho que existe lugar para você ao lado do Deus vivo para sempre. Você é herdeiro de Deus e é co-herdeiro com Cristo. Você tem que ter a certeza que você é um salvo do pecado e da morte em Cristo Jesus. Nós temos que ter a certeza que nós estamos caminhando para um lugar real. E nós não vivemos para este mundo, vivemos para Ele. Não vivemos segundo os padrões morais e comportamentais deste mundo. Temos que ter outro comportamento, outro padrão. Eu não preciso ser aceito por este mundo. Eu já sou um eleito do Senhor Jesus Cristo.
E muitas vezes as pessoas, com o objetivo de ser aceito em meios sociais, abrem mão de um padrão moral e comportamental exigido pelo Evangelho. Eu não estou dizendo que nós devemos ser antipáticos às pessoas de jeito nenhum. E devemos ser exclusivos, devemos ser inclusivos. Devemos nos relacionar com as pessoas, mas a vida tem que ser num novo padrão, no padrão dos céus, num padrão celestial, no padrão dos eleitos de Deus. Quando o apóstolo Paulo, que nossa cidade está nos céus, ele fala de uma nova cidadania. E é esse padrão que nós devemos incluir na nossa vida, queridos. Quando nós somos chamados para servi-lo, devemos atender ao chamado do serviço, segundo a sua direção. E não apenas fazer de conta que está servindo, mas se envolver no processo onde está servindo de corpo, alma e espírito. Não é separar apenas as migalhas do seu tempo, do seu vigor e dos seus recursos para Deus, mas disponibilizar tudo para Ele e servir com todo o coração, com todo o amor, com toda a força, de toda a nossa alma, amá-lo. E estar na igreja aprendendo, porque ninguém sabe tudo. Aprendendo, servindo, se instruindo. Não é ficar na plateia da sua igreja, mas estar no meio do que sua igreja está realizando, porque nós estamos realizando para Jesus Cristo. Irmão, nós estamos numa batalha de quebrar nos vários ministérios que tem nessa igreja, mais de 30 ministérios, e eu sei que os irmãos, muitos guerreiros, aguerridos aqui, e se você não está em nenhum, em nome de Jesus, querido, não fique de observador, não. Esteja inserido. Inserido. Com seu dom, seu talento, seu esforço, suas ideias, a criatividade que Deus te deu, as realizações, as habilidades. Aqui ninguém fica sem estar com a carteira assinada. Todo mundo tem carteira assinada aqui. Se quiser, tem. Só se não quiser. Se não quiser, aí é outra coisa. Aí não é mais comigo, aí é com ele. Mas se quiser servir ao mestre, pode servir. De acordo com a sua condição, com a sua experiência, com a sua maturidade, claro. Nós só podemos assumir responsabilidades que podemos dar conta delas. E eu, como pastor, preciso preservar o rebanho na medida em que eu conheço o meu rebanho. Eu não vou colocar você numa linha de frente se você está com o colete ainda meio, vamos dizer assim, não vazado, mas ainda frágil. Porque quando o diabo vem para matar, ele vem para matar. Eu tenho que preservar o rebanho. Mas temos espaço para o serviço de todos, que nós possamos servir a Deus. Quando nós exortamos os irmãos a serem fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas e generosos nelas, sabe por quê, irmãos? Porque nós investimos em algo eterno, que é a salvação de almas, irmãos. Meu sonho é a gente ter um lugar, um espaço muito maior, para a gente ter um culto só para todo mundo. Olha que beleza, em vez de ter 2 toda noite, porque 2 cultos significa 2 igrejas. Meu sonho é isso, ter um lugar onde nós possamos fazer um trabalho de educação forte, social forte. Meu sonho é plantar mais igrejas esse ano. E temos mais 2 congregações nascendo no interior, que logo a gente organiza a congregação. Como é que vamos sustentar? Bom, os dízimos e as ofertas dessa igreja, meu irmão. Tem mágica não. É com isso aqui. Essa mãe aqui tem dado
Deus tem nos dado, feito milagre de multiplicação aqui, meu irmão. Milagre. Temos lá o irmão Raimundo, com a igreja coberta pela metade, lá em Vila Renascente, cultuando no sol e na chuva. Mas estão lá, cultuando a Deus, no pé da serra. Nem sei como é que está lá agora. Volta aí, tá? Walter Gomes está aí? Está no gabinete. Já está treinando. Ele é que anda viajando, ele sabe as notícias e me traz. Agora precisamos o quê? Da fidelidade da igreja, segurar a corda da sua igreja, com a sua fidelidade. Não é a mim não, irmão, é a Ele, é a Deus. Meus colegas brincaram lá na fazenda agora, dizendo, não, porque vai falando de dízimo, essas coisas lá, e brincando comigo. Não, Marco vai dar o dízimo, não sei de quê. Aí Marco diz, dá do líquido, não, eu dou do bruto. Do bruto, eu não pichincho com Deus não, aprendi isso desde pequenininho. Pichinchar com Deus é a pior coisa que o homem pode fazer. Tudo que passa sob o cajado do pastor, que se deu o dízimo, diz na palavra em Levítico. Levítico capítulo 27. E aí a igreja caminha com segurança, com lealdade, com fidelidade. Abra aí, Levítico 27, abra aí. Tem que mostrar onde a gente falou. Verso 30. A partir do verso 30. E outra, irmãos, precisamos conhecer a palavra, a verdade, para andar apartados do pecado, porque sem conhecimento o povo peca. Isso aí, irmão, não sou eu que disse não, isso aí foi Deus que disse. Se você não conhece a verdade, você vai pecar por ignorância. Então precisamos estudar a Bíblia, conhecer as Escrituras e conhecer o padrão de Deus para nós. Levítico capítulo 27, verso 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são de quem? Santas são a quem? Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quê? Olha. Está vendo? Vocês entenderam o que é isso? Quem não entendeu, levante a mão. Não entendeu? Significa que se alguém não der seu dízimo, se der, dê também mais a quinta parte, a mais. O seu quinto, né? Acrescente o seu quinto sobre ela, a quinta parte. Ou seja, é como se fosse, você estivesse atualizando o que você reteve. Vê, a palavra é muito precisa, meu irmão. Deus não é bobo não, viu? Nem burro. Deus estabeleceu um padrão de suprimento à igreja, a Israel e à igreja. E nós devemos ter muita consciência disso, para não ficar brincando de, eita, o pastor pegou pesado, doeu no meu bolso. Meu irmão, não doeu mesmo, não está doendo no bolso não, é para doer aqui, ó, no coração. Porque se o meu coração é dele, tudo que eu tenho, que eu sou, é dele. Eu não estou falando do que é seu não, nem do que é meu, eu estou falando do que é dele. Você está lidando não é com o que é seu não, você está lidando com o que é dele. Você é um mordomo, eu e você somos mordomos, porque os céus e a terra pertencem a ele. E nós temos que ter isso muito nítido, muito tranquilo, muito descolado. Você tem que ser descolado, muito resolvido, e saber
que quando falamos de finanças, não falamos de negócio para ajudar a ter mais dinheiro no templo, não. Falamos de lealdade e fidelidade a Deus. Eita, pastor, sabe o que é? Aqui a igreja tem muita coisa, eu vou dar meu dízimo lá numa congregaçãozinha, você dá não. Seu dízimo é aqui, na casa do tesouro, e a igreja supre de acordo com a direção do Espírito. Ah, pastor, mas eu não quero não. Aí meu irmão, lavo as minhas mãos. A responsabilidade não é mais minha, é sua. Porque quando Deus nos planta, Ele sabe por que Ele nos planta. Deus não plantou você na sua igreja porque Ele não tinha mais nada que fazer não, meu irmão. Ele plantou você na sua igreja, sabe por quê? Porque Ele conta com você nesse regimento. Ele tem uma obra, um plano para a sua vida e para a minha vida juntos. Quando Ele disser assim, acabou o seu tempo, Ele vai falar com você. Comigo sempre foi assim. Eu ouço a voz de Deus para tomar decisões que redirecionam a minha vida. Ouço a voz de Deus. E se o Senhor não vir, eu fico lá. Chove pedra e canivete, eu estou lá. Morro na tuia, mas estou lá. Agora, quando Deus nos fala, quando Deus nos dá certeza, aí é outra coisa. E ainda diz mais o que? Porém, se alguém, aí vou melhor, verso 32. No tocante a todas as dízimos de vacas e ovelhas e de tudo o que passar onde, hein? Embaixo do que? Da vara, o dízimo será o que? Santo ao Senhor, não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Se você abrir aí em Mateus capítulo 23, abram aí. Vamos ligar com o Novo Testamento agora, turma. Mateus 23. Verso 23. Usais: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Eita, pastor, que importante é que vem do meu coração, é verdade. Deveis, porém, fazer o quê? Essas coisas, e não omitir o quê? Aquelas. Novo e Antigo Testamento, eles se coadunam, eles se suplementam. Precisamos saber deste comportamento fiel, este comportamento sem ficar negociando, irmãos, tanto na nossa fidelidade, nos nossos dízimos e ofertas, quanto no nosso comportamento moral, quanto na nossa lealdade no serviço, no envolvimento total na obra de Deus. Precisamos compreender isso. Terceiro lugar, para onde vão as nossas orações? Para os céus. Se você abrir aí 2 Crônicas capítulo 6, 2 Crônicas 6, 21 e 30, 27, 2 Crônicas 6, 21. Diz o seguinte: ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde onde? Dos céus. Ouve, pois, e perdoa. Não é? 2 Crônicas também 30. 2 Crônicas 30, 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até aonde? A sua habitação aonde? Aos céus. A habitação de Deus nos céus. E nós precisamos ter esta convicção da habitação de Deus.
que está nos céus. As nossas orações seguem para os céus. Onde estão os nossos familiares que já partiram? Salvos. Estão nos céus, no paraíso, onde Jesus disse que se encontraria com o ladrão. É para lá que nós vamos, irmãos, para a habitação de Deus. Se você abrir aí, onde Jesus nos preparou lugar, né? Abra aí em João capítulo 14. João capítulo 14. Do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: se não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em quem? Em mim. Na casa de meu pai há quantas? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Ele nos prepara lugar. Nós habitaremos nos céus. Você que já nasceu de novo, você é cidadão dos céus. E quem não nascer de novo, precisa nascer de novo. Entregar a vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer que Ele é o seu Salvador e pode verdadeiramente redimir a sua vida. O que estamos fazendo aqui é demonstrando, irmãos queridos, o que realmente é realidade. Não adianta a gente falar de fantasia, não. É realidade. O céu é uma realidade, a ressurreição é uma realidade, o novo corpo é uma realidade que precisamos lidar com ela. E principalmente os cristãos precisam ter essa certeza, meu irmão, para não viver na tradição. Não queremos viver em tradição, queremos viver no Espírito. É nisso que queremos viver. Meus filhos não teriam a obrigação de seguir a minha religião, mas para o bem deles, eu preguei o Evangelho a eles e eles se converteram a Jesus Cristo. Por isso que eu preguei, porque se eu não tivesse pregado, talvez ele não tivesse nascido de novo. Se não nasceu de novo, pode ser o filho do pastor, pode ser o filho, não sei de quem quer que seja. O relacionamento do homem é vertical, é com Deus, não é horizontal. E devemos passar isso para os nossos filhos, irmão. Pregar o Evangelho dentro da nossa casa. Não é só lá fora, não, é dentro da nossa casa. Sentar com os meninos e dizer: filho, olha, você nasceu em pecado, precisa do amor de Deus, de se converter a Cristo, se arrepender dos seus pecados. Foi isso que eu fiz. Fiz exatamente isso. E temos que fazer isso com todos. Quem não faz isso está sendo negligente com a sua própria família. Os pais têm que ter tempo de sentar com os meninos, com os filhos, e mostrar a realidade espiritual que ele nasceu e a realidade espiritual que Deus quer levá-lo, para que ele entenda que ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, e poder habitar conosco para sempre nos céus, no reino de Deus. A igreja, olha, meus irmãos, mensagens que massageiam o nosso coração é maravilhoso. Mas igreja não é lugar de autoajuda. Igreja é lugar de proclamar a verdade. E temos que saber a verdade sobre todos os pontos das Escrituras. E um dos pontos é esse: a sua habitação é nos céus, não é nesta terra. O seu comportamento é guiado pela palavra como cidadão do reino e não como cidadão deste mundo. Se abrirmos a palavra, abram aí em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3. Colossenses 3, verso 1 ao 3. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de onde? Estou esperando vocês chegarem. Colossenses 3, depois de Filipenses 3, verso 1 ao 4. Diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de onde? De cima, onde Cristo está assentado, aonde? À destra de Deus. Pensai nas coisas que são de onde? E não nas que são porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em quem? Com quem? Com Cristo em Deus.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Buscai as coisas que são de cima, não nas que são da terra. Veja a prioridade. E aí vale uma reflexão nossa, de todos nós. Nossos alvos, atividades e ambições devem ser a busca das coisas espirituais, como diz do 1 ao 4. Devemos também resistir ao pecado, como diz do 5 ao 11. Devemos nos revestir do caráter de Deus, como diz do 12 ao 17. É assim que buscamos as coisas do alto e não da terra. Vejam lá, vejam aí, versos 5 ao 11, ele continua: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Crente chamando palavrão, meu irmão, pelo amor de Deus, viu? Tem que limpar a boca com criolina. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro ou bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em quem? Em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, em entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. Veja que padrão. Veja o padrão do Evangelho. Veja o padrão do reino. E é isso que a gente tem que ter, essa convicção. Não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos dos céus. Um dia, o Mestre nos buscará, aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados, corpo glorificado. Os que morreram ressuscitarão primeiro, corpos glorificados, como o corpo de Cristo Jesus. Isso a igreja precisa ter convicção. Nós não podemos titubear nessa verdade, porque você tem que saber, nós temos que saber se somos cidadão dos céus ou somos cidadão da terra. Se for da terra, tem que passar para o céu. Como é que passa? Por meio de Jesus Cristo. É simples. Entregando, se arrependendo dos seus pecados, depositando sua confiança e a sua fé em Jesus, e pronto, irmão. É tão fácil que parece difícil. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, pessoal.